Povo de Deus, povo do Espírito de Deus, estamos aqui mais uma vez, a Igreja Pentecostal, a Voz de Deus que Liberta, fazendo uma live, mais uma live. Todo dia nós fazemos uma live da Bíblia. Por que, Quauai, vocês que estão me ouvindo e me assistem, o fim chegou. A queda de Israel começou. Não vai ter que levante mais Israel. Israel é Jacó. No Velho Testamento lá atrás, Israel teve 2 ou 3 quedas. Destruição. E agora começou. Vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Profácio e saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em saudação. As igrejas da província da Ásia manda saudação. Também aquela e Priscila manda mordias e saudação no Senhor. Juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos mandam saudação. Saudai uns aos outros com um bicho santo. Eu, Paulo, escrevi. Desculpa, gente. Me perdoe. Me perdoe. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios. Desculpe, eu me tapiei por causa da luz aqui. Capítulo 1, versículo 1. Profício e saudação. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, irmão Timóteo, a igreja de Deus, que está em Corinto, e todos os santos em toda a Gaia. Que a graça e a paz do Senhor, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Ação de graça. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia e de Deus e de todos consolação. Ele que nos consolou em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transborda sobre nós o sofrimento de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se nós somos atribulados, porque assim como transborda sobre nós o sofrimento de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se nós atribula para o consolo e salvação de vocês, somos consolados e também para o consolar de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência o mesmo sofrimento que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês, sólida, sabendo
que assim como vocês são participantes dos sacrifícios, dos sofrimentos, assim também seremos participantes do consolação. Então, gente, vocês estão vindo à guerra em Israel. Estourou a guerra. O Partido Comunista de lá, que é o que Lula apoia, abriu guerra contra Israel. Só que eles não vão muito tempo. Ele não aguenta o poder de força de Israel. Porque não queremos, irmão, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nós sobrevivemos. Na província da Ásia. Foi algo acima de nossas forças. Pondo de perdermos as esperanças, até da própria vida. De fato, devemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiamos em nosso mesmo. Sim, no Deus que ressuscita os mortos, o qual nós ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperança. Olha, gente, a tribulação está aí para todo mundo. Não tem esse que não esteja no meio da tribulação, que ainda continuará nos livrar. Quer dizer, se nós tiver Deus, nós podemos ainda se livrar. E se nós não tiver, estamos atolados. Enquanto vocês nos ajudam com oração, enquanto vocês nos ajudam com oração a nosso favor, para que por muito seja dado graça a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Gente, eu me esqueci de falar, vou falar aqui. Nós estamos fazendo uma vaquinha para ajeitar o transporte da igreja, que carrega doido, drogado, prostituta, tudo. E a igreja, quando tem, vai levar, vai buscar e vai levar, sem cobrar nada. Pedimos a vocês que vocês entrem nessa vaquinha para nos ajudar. Está em todos os canais, né, Pedro? Está em tudo. A sinceridade de Paulo. Porque a nossa glória está o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade, misericórdia de Deus, não com sabedoria nenhuma, mas na graça divina, temos vivido no mundo, especialmente em relação a vocês. Porque nenhum outras coisas escrevemos para vocês. Não sei aquilo que vocês leem, entendem, espero que vocês entendam completamente, como também já nós entenderam em parte, que seremos a glória de vocês, assim como vocês também serão a nossa glória no dia de Jesus, nosso Senhor. Quer dizer, nós somos para Deus o quê? A glória. Rebeca, rapaz. Paulo explica a sua demora em ir a Coríntios. Capítulo 1, versículo 15. Com estas confianças, eu queria primeiro ir encontrar-me com vocês, para que eu tivesse um segundo benefício. Queria, ao passar
para aí dirigir a mim Macedônia, da Macedônia voltar a encontrar-me com vocês, sendo então encominado por vocês para a Judéia. Ora, ao querer isso, será que agir com leviandade ou tornar decisões? Será que é decidido segundo a carne, de modo que haja em mim simultaneamente o sim, e não o não? Mas com Deus é fiel a nossa palavra dirigida a vocês. Não, sim, não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, isto é por mim, Silvano, Timóteo, não foi sim e não, pelo contrário, nele sempre houve sim, porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também, por meio dele, se diz amém, para a glória de Deus, por meio de nós. Gente, preste atenção. Vocês que estão aí, ouvindo a live, aqui em casa só está a minha família, graças a Deus, só estamos nós, pregando o Evangelho. O povo não quer Deus, não quer. O povo quer mentira. Agora a palavra não quer. E outra coisa, eu tomei uma decisão muito séria. Eu nunca cobrei um conto de ninguém, porque a Bíblia manda a gente cobrar. Ela diz que nós somos dignos do nosso salário, do nosso trabalho. O trabalhador é digno do seu salário. A partir de hoje, quem quiser vir para me orar, vai ser cobrado. Porque eu não tenho outra coisa para viver. Eu preciso viver. Preciso sustentar minha família. Mas aquele que nos confia juntamente com vocês, em Cristo, que nós ungiu e Deus, que tem bem pôs o seu selo em nós, e nós deu o pior do Espírito em nós, nosso coração. Preste atenção. Capítulo 1, versículo 22. Que nós ungiu e Deus, que tem bem pôs o seu zelo em nós, e nós deu o espinho do Espírito em nós de coração. Eu, porém, por minha vida, tomo Deus por testemunha de que fui para poupar vocês, que ainda não voltei a Coríntios, e não que tenha o domínio sobre a fé. Que vocês têm, mas porque somos cooperadores da alegria de vocês, porque pela fé vocês estão firmes. Capítulo 2, de 2 Coríntios, versículo 1. Porque decide por mim mesmo. Seguinte, não volta a mim, encontra com vocês em tristeza. Porque se eu entristeço, vocês que me alegram, serão aqueles que tenho entristecido. E escreve isso, para que quando eu for, não seja entristecido por aquele que desviarei, me alegrei, confiando em todos vocês, de que a minha alegria também a alegria de vocês.
porque lhe escrevi no meio de muito sofrimento, angústia, coração com muita lágrima. Não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem o amor que tenho por vocês. O perdão para arrependimento. Ora, se alguém causou tristeza e não fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente, espero, digo, que em parte causa tristeza. Todos vocês basta-lhe a punição, importa pela maioria do mundo, que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar o consolar, para que esse indivíduo não seja consumido por insensível tristeza. Por isso, peço que vocês confirmem o amor de vocês para com eles. Foi por isso também que eu lhe escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo, pois o que perdoa-se é que perdoa alguém. Eu fiz a causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Está vendo, gente? Estão ouvindo? Gente, cadê o... Pega aqui um ventilador aqui que eu não estou aguentando mais não, filho. Ó. A intranquilidade de Paulo em Triade. Quando cheguei a Triade para pregar o Evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberta por mim no Senhor. No entretanto, não tive tranquilidade no meu espírito. Não tive o quê? Não tive tranquilidade, ó, no meu espírito. É o que está acontecendo comigo aqui. Eu não estou tranquilo nesse lugar. Eu não estou. De jeito nenhum. Mas não estou mesmo. Porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, desde digo dele parte para Macedônia. A vitória em Cristo. Graça, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo por meio de nós. Manifesto a fraqueza do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Quer dizer, aqui em casa, a gente fala, né, Senhor? E continua fazendo a minha. É o que eu falo, meus irmãos. Vocês aqui que estão no live, assistindo essa live, estou lendo a Bíblia todinha, estou terminando a Bíblia, já vou em 1983 páginas, pregando o Evangelho. E esse Evangelho é para salvar muita gente. Olha Israel, olha a Bíblia falando, para com este cheiro de morte, para com aquele aroma de vida, para a vida
Quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo, que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Ministério da Aliança. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos. Ou será que temos necessidade com algumas de entregar cartas de recomendação para vocês, pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecido e lida por todos vocês. Então, essas igrejas que dá carta para o cara viajar, para chegar em outras igrejas, isso aí não existe. Isso é coisa feita pelo homem, que a carta da gente está dentro do coração da gente. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrito não com tintas, mas com o Espírito de Deus. Vivo, tábuas de pedras, mas em tábuas de carne. Isto é nosso coração. E por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus, que por meio do mesmo sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, a qual nos capacitou para sermos ministros uma nova aliança, não da letra. A nova aliança não de quê? Da letra, mas do Espírito. Olha aí, gente. Olha isso. Olha aí vocês que estão aqui. Não é aliança de letra, não. É a aliança do Espírito. Porque a letra mata. Ó. Olha aí. Mata, mas o Espírito vivifica. Olha aí, gente. Olha aí, povo de Deus. Falando mais uma vez. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, pondo-se de os filhos de Israel, não puderam fechar os olhos na fazer de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que você, uma glória que estava desaparecida, como não será de maior glória o ministério do Espírito. Está vendo, Simão? Está vendo aí? Ministério de quê? Do Espírito. Não é da letra, não. Escrito em pedra, não. É do Espírito. Porque se o ministério da condenação tiver glória, muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior, porque se o que estava desaparecido tiver sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Quer dizer, aquela história de você ser doutor, de você ser
teólogo, e se você não tiver o Espírito, essa não vale o quê? Nada. Capítulo 3, versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto. Não somos como Moisés, que põe o véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fechar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converter ao Senhor, o véu é tirado. Está vendo, Simão? Vendo aí? Quando você está vendo, meu filho? Esse negócio de véu não existe. Quando você quer Deus, seu véu desaparece. Ora, este Senhor é o Espírito. Olha aí. Olha aí, povo de Deus. Vocês que estão me ouvindo em outra igreja, aonde é que vocês agora vão dizer que é mentira? Onde está o Espírito do Senhor? Ó. Aonde está o Espírito de Deus? Ai, a liberdade. Todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Tesouro em vaso de barro. Capítulo 4, versículo 1 de 2 Coríntios. Por isso, dando estes ministério, segundo a misericórdia que foi dada, não desanimamos, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que traz vergonha e não agimos com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Não que adulterando aqui, ó, a palavra de Deus. O que é que as igrejas estão fazendo aí? Adulterando. Sim, pela manifestação da verdade, nós recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas nosso evangelho ainda está encoberto para os que se perdem, que ele está encoberto. Nós, quais os deuses deste mundo, cegam o entendimento dos descrentes, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Deus, na qual é a imagem de Deus, porque não pregamos a nós mesmos, mas Jesus Cristo, o Senhor, nós mesmos, como servimos de vocês, por causa de Jesus Cristo, porque Deus que desce das trevas, resplandecer a luz, eles mesmos resplandeceu em nós, só coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus e na face de Jesus Cristo. Estão entendendo alguém alguma coisa? Deixa o cachorro, sabe? Você já está grandinho,
gente, preste atenção à palavra de Deus. Oh, meu Deus. Capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vós, de barro, para que seja que excelência do poder provém de Deus, não de nós. Todos somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abatidos. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sim no corpo morrer de Jesus, para que tenha a vida, ele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que tenha a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Está vendo, gente? Estamos, já vai com meia hora de pregação. Estamos pregando a Bíblia toda Coauai, toda. Já vamos em 1985 páginas, estamos terminando. Tendo, porém, o mesmo Espírito, temos o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu que por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aqueles que ressuscitou o Senhor Jesus, também nós ressuscitaremos com Jesus. Nós apresentará juntamente com vocês, porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça multiplicada se torne abundante, as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Eu quero ver, eu desafio, quem é que está pregando a Bíblia toda, certo? Eu desafio quem está pregando a Bíblia toda. Viva pela fé. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que nosso ser interior se desagarte a nosso ser interior. Se remove dia a dia. Porque a nossa leve e montanha tribulação produza para nós um termo, peço de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que se vão. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que se vão são eternas. Quer dizer, você está olhando as coisas que vêm. Um menino nasce, você fica alegre. Um menino, agora as que vão, morreu, aquele fica para sempre. Ausente do corpo e presente com o Senhor. Capítulo 5, versículo 1. Pois sabemos que se a nossa carne terrestre, presta atenção, povo, cadê o menino?
Pois sabemos que se a nossa carne terrestre, desde tabernáculo, se desvie, temos de partir de Deus um edifício, uma casa, não feita por mão de homem. Ó, presta atenção, viu? Olha que coisa importante. Vou repetir. Pois sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desviasse, temos da parte de Deus um edifício, uma casa, não feito por mão de homem, eterno, céu. Por isso, neste tabernáculo, geramos desejados nós, ser revestido da nossa habitação celestial. Se de fato formos encontrados vestidos e não nu, por nós que estamos neste tabernáculo, gememos, angustiados, e não por queremos ser despidos, mas revestido para que o mortal seja observado pela vida. Ora, foi o próprio Deus que preparou para isto, tanto nós, pondo do Espírito. Olha aqui. Por isso temos sempre confiança. Sabemos que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Ó, quando estiver no corpo, estamos ausentes de quem, Senhor? De Deus. Quando nós estivermos encarnados, vou repetir. Por isso temos sempre confiança e sabemos que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não pelo que vimos. Sim, temos tal confiança. Preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Quer dizer, na morte, né? É por isso que também nós esforçamos para ser agradável a Ele, quem presente, quem ausente, porque é necessário que todos nós comparecemos diante do tribunal, para que cada um receba segundo o bom, o bem ou o mal que tenha feito por meio do zelo apostólico de Paulo. Assim conhecemos e temos no Senhor, procuremos as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus. Espero também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Não queremos novamente nos recomendar a vocês, pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenha o que responda aos que se gloriem na aparência e não no coração. Porque se o équilo merecemos para Deus, se servimos o juiz para vocês. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto, um morreu por todos,
e logo todos morrerão. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu, ressuscitou. Assim que nos dá que, por diante, ninguém conhece sendo segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desde novo. Assim, se alguém está em Cristo, vocês, criaturas, as coisas antigas já passaram, desde que se faz novas. Ministério da Reconciliação. Capítulo 5, versículo 18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nós reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Nós deu o ministério da reconciliação. Saiba que Deus estava em Cristo, reconciliado consigo, o mundo não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nós confiado na palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exaltasse por meio de nós. No nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aqueles que não reconciliar, pecado. E Deus faz pecado por nós, para que eles fossem feitos justiça de Deus. Capítulo 6, versículo 1. Nós, na qualidade de cooperador com Ele, também exaltamos que vocês não recebam em vão a glória de Deus. Porque Ele diz: nos tempos aceitáveis, escute você o dia da salvação. Eu sou teu Deus. Eis agora o tempo, eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que os ministros não sejam censurados. Pelo contrário, todos nós recomendamos a nós mesmos como ministro de Deus. Estão vendo aí? O que é que está acontecendo? Nós, eu e você, somos dois ministros de Deus. Dois ministros. Na muita paciência nas aflições, nas provações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência espiritual. Paciência na bondade e no espírito. No amor, não fingindo. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pela arma da justiça, tanto para atacar como para defender, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores, sendo verdadeiros. Somos enganadores, nós sendo o quê?
verdadeiros, como desconhecidos, nascendo bem conhecidos, como se estivéssemos moradores, mas és que viemos castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, com os pobres, mas enriquecidos, muitos como nada têm, mas possuem. Está vendo, gente? Estão vendo? E tem muita gente que olha para a gente, vocês não tem nada, e nós tem tudo. E nós tem quem? Deus. Coríntios. Temos falado com toda a franqueza. Estamos de coração aberto para vocês. Nossas afeto por vocês não tem limite. Vocês é que estão limitados em seu fato por nós. Ora, com justa retribuição, falo a vocês como a filhos, peço que também vocês abracem o seu coração para nós. Nenhuma comunhão com os decretos. Não se ponha em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode arbitrar a justiça, a iniquidade. Veja, viu? Veja, pois a sociedade podre haverá de entrar em justiça, inigualdade. Está vendo? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas. Como é que a pessoa diz, eu sou de Deus, está na mentira, está na falsidade, está nas trevas? Onde é que uma pessoa dessa é de Deus? Quem harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Porque união existe entre os crentes e o descrente. Que indignação há entre o santuário de Deus e o de idólatra? Que alegria existe? O santuário de Deus ou os idólatras? Porque nós somos santuário de Deus, vivo como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles. Olha aí, já vamos longe. Segundo Coríntios, capítulo 6 ainda, nós vamos para o 7. Serei o seu Deus. Olha, ele está dizendo, será o nosso quê? Deus. Ele será o meu povo. Está vendo, meu filho? Estão ouvindo então? Por isso o Senhor diz, sai do meio deles, espera-se deles, separa-se deles. Está vendo aí isso? Ele está dizendo, ó, por isso o Senhor diz, saia do meio deles, quer dizer, de gente ruim, separa-se deles, não toque em coisa impura, e ele os receberá. Quer dizer, ele não gosta da gente, somente de mim, porque eu não vivo com coisa impura, eu vivo com coisa pura de Deus. Capítulo 6, versículo 18. Serei o pai de vocês, e vocês serão os meus filhos, e a minha filha. Diz o Senhor Todo-Poderoso. Capítulo 7, versículo 1.
Portanto, os meus amados, tenham tais promessas, purificamos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Olha, pureza da carne e do espírito. Foi isso que Nivaldo chegou aí. A gente reclama. Aperfeiçoado a nossa santidade no temor de Deus. Alegrai de Paulo pelo Coríntios. Pedimos que vocês nos aconselhem em seu coração. Não tratamos ninguém com injustiça. Não prejudicamos ninguém. Não exploramos ninguém. Não fala para condenar vocês, porque eu já disse que vocês estão em nosso coração. Para justo, morremos e vivemos. Isto sendo bem fraco com vocês. Tenho muito orgulho de vocês. Sinto-me grandemente confortado e transbordando de alegria em meio de toda a nossa tribulação. Chegada a Tito. Porque quando chegamos a Macedônia, não temos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutos por fora, temores por dentro. Está vendo aí, gente? Porém, Deus que consola os abatidos, nos consolou com a chaga de Tito. Não somente com a chaga dele, mas também pelo Consolador que recebeu de vocês. Ele nos falou da saudade, do pranto, do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. A minha alegria. Porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carne, não me arrependo, embora já tenha me arrependido. Pois vi que aquela carta os deixasse tristes, ainda que por breve tempo. Mas agora me alegro, porque vocês ficarão tristes. Mas porque essa tristeza os levou a arrependimento, pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofremos algum dano, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que ninguém traz pesar, mais a tristeza. Produzimos, veja quando cuidado produziu em vocês o fato de seres entristecidos segundo Deus, que defesa, que edificação, que temos, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado. Todos vocês se mostraram inocentes neste assunto. Portanto, embora eu tenha escrito aquela carta, não fui por causa daqueles que fez o mal, por causa daqueles que sofreu afronta, mas para que vocês manifestem entre vocês diante de Deus o cuidado que vocês têm por nós. Por isso que nós sentimos consolados.
e sermos desta nossa consolação, muito mais alegremos pelo contentamento de ti, porque todos vocês trouxeram refrigério ao Espírito. Todos vocês trouxeram refrigério ao Espírito deles. Quer dizer, o Espírito da gente, ele está precisando de quê? De um refrigério. Porque se falei a ele com certo orgulho a respeito de vocês, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como tudo que falamos a vocês era verdade, também os elogio que na presença de ti fizemos a respeito de vocês. Se nós trará verdadeiro e a grande oferta que ele tem por vocês. Aumenta capaz vezes mais quando ele se lembra da obediência de todos vocês, como receberam, com temor, tremor, alegria, e porque em tudo posso confiar em vocês. Diga. O que foi? Foi, Senhor? Senhor? O que é que ela está dizendo? Generosidade nas ofertas. Amém. Diga todo mundo. Amém. Olha, gente. Pregamos o Evangelho, já vamos em 1989 páginas. Amanhã, talvez, nós passemos 2.000 páginas. É moleza, gente? É moleza, falta pouquinho. Falta 3, 6, 9, 12 livros. Mas são livros pequenos. Para aí, gente. 12 livros. Então, gente de Deus, gente do Polar, que me assiste, estou terminando a missão. Estou jejuando 24 horas por dia. Estou buscando Deus. Estou pregando a palavra de Deus. Quem não gostar, problema de quem quiser. Mas eu estou fazendo a vontade de Deus, a sabedoria de Deus. Está aqui a Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 8, terminamos hoje, que foi. Então, estamos aqui, vamos terminar essa passagem de hoje e amanhã vamos continuar. Seja a vontade de Deus e do Espírito de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós cada dia das hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induz a cair em tentação, a livra do mal, que teu é o rei, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Estamos pedindo a vocês que puder comprar, ajudar na vaquinha, ajude na vaquinha para ajudar o carro da igreja, para a gente reformar ele, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã. Quem trouxe alguma oferta para